Fala galera que se liga aí no nosso canal Boleiros Conectados do YouTube. Hoje estamos iniciando aí mais uma jornada aí, uma temporada do programa Resenha de Boteco. Hoje aqui na mesa nós temos nossos comentaristas e um convidado muito especial aqui. E iremos falar muito de seleção brasileira, Série A, Série A1 do Paulistão, Série A2, o Wellington Saci aqui, Pedro Lacerda, Rafa Moraes. Vamos começar aqui com o Pedro Lacerda, seu destaque inicial. Uma boa noite aí pra galera, Pedro. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos, os companheiros aqui de bancada. Bom, meu destaque inicial vai para a seleção brasileira, né? Fizemos 2 jogos agora, um contra a Rússia e outro contra a Alemanha. Uma vingança, por assim dizer, do 7-1, né? Foi um amistoso, não valeu nenhum ponto, não foi nenhuma classificatória, mas já valeu pra gente ver como vai ser mais ou menos esse Brasil e Alemanha, possivelmente na Copa do Mundo agora em 2018. Muito bem, o destaque inicial aí do Pedro Lacerda, hoje aqui no Resenha de Boteco. Apresentando aqui o nosso comentarista também, Rafa Moraes, ex-jogador do São Paulo, já passou pelo Ituano também, Rio Branco de Americana. Rafa Moraes, nosso comentarista, traz o nosso destaque inicial. Boa noite para a bancada, boa noite a todo mundo que está assistindo aí, acompanhando. Meu destaque inicial vai para as finais do Paulista, né, as semifinais, ambas decididas nos pênaltis. E a derrota do São Paulo ontem, com o jogo praticamente na mão, acabou cedendo o empate do Corinthians, o que seria a vitória, mas o empate no resultado agregado, que levou a partida para os pênaltis. Muito bem, e o nosso convidado especial, visita ilustre aqui hoje no Bola 7 Snook Bar, aqui na rua João Pessoa, 157, em São Caetano, é o Wellington Aleixo dos Santos, aí o famoso Wellington Saci, ex-Corinthians, campeão brasileiro da Série B pelo time do Corinthians, também campeão paulista e Copa do Brasil em 2009, com Mano Menezes. O Wellington Saci é a nossa presença ilustre hoje aqui no Resenha de Boteco. Boa noite, Wellington Saci. Tudo bem com você, garoto? Boa noite. Quero agradecer aqui o convite de participar do programa, né? Pela primeira vez sendo convidado. E vamos falar aí da nossa seleção brasileira, da semifinal do Campeonato Paulista e da Série A2 aí. O Wellington Saci, em 2018, jogou aí pelo Água Santa, está jogando ainda pelo Água Santa. E no último jogo, o Água Santa se safou aí do descenso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Foi meio complicado. O Wellington Saci que jogou 14 partidas, marcou 2 gols, né? Um deles, inclusive, foi no último jogo contra a Inter de Limeira, que safou aí o time do Água Santa para o descenso para a Série A3, que seria muito triste para o Netuno de Diadema. Wellington Saci, conta um pouquinho aí desse último jogo que foi mais emblemático, né, para o time e esses 14 jogos aí na frente do Água Santa. Verdade, esse último jogo foi bastante complicado. A gente tinha que ganhar para não ser rebaixado, né? Sabia que tinha o outro jogo do Audax. E a gente fica um pouco triste, não só eu, mas como o restante do grupo, né, da Água Santa, que a direção, né, do clube formou um plantel qualificado para conseguir a classificação e conseguir o acesso. E infelizmente não aconteceu, né? Não foi da maneira que nós queríamos, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu deixar o clube aonde nós pegamos, né? Que foi na Série A2. Então quero aqui deixar uma palavra de agradecimento à diretoria, à torcida que sempre nos apoiou, do começo ao fim da competição. E futebol tem dessas coisas, né? Infelizmente nós não conseguimos a classificação, mas o grupo que tinha no Água Santa era um grupo qualificado, um grupo de caráter, de homens, que honramos a camisa até o final, né? E esse último jogo nós conseguimos fazer uma boa partida, conseguimos uma boa vitória. E graças a Deus nós não conseguimos ser rebaixado e tive a felicidade de fazer um belo gol de falta também. Muito importante, nunca tinha jogado a Série A2 do Campeonato Paulista. Pela primeira vez eu joguei o Campeonato Paulista em 2009 e consegui ser campeão pelo Corinthians. E a Série A2 é um campeonato muito competitivo, muito disputado. As equipes são muito
qualificada, né? Então foi bastante gratificante para mim. Dos 15 jogos joguei 14. Sou um jogador que sempre me cuidei. Graças a Deus não tive lesão nenhuma. E é isso aí. Bom, Wellington, já aproveitando também o gancho, né, que você está falando do Água Santa, eu tive o prazer, ano passado agora, recentemente, em dezembro, de jogar um jogo amistoso, né, no estádio do Água Santa, em Diadema. E eu vi, cara, que a gente repara muito nos estádios de clubes de menor expressão, com menor infraestrutura, que esses clubes eles não possuem estádios ou infraestruturas tão boas quanto dos clubes maiores. E o que me chamou muita atenção, justamente do estádio do distrital, né, do Água Santa, foi justamente ter um gramado muito bom, ser muito bem organizado. Você estava no passado no Ercílio Luz, né? E esse ano foi para Água Santa. Qual foi o projeto? Como eles te chamaram? E já emendando outra pergunta nessa, como que era o clima no vestiário para vocês, assumirem a bucha ali dessa situação difícil, complicada de ter esse risco de cair para a Série A3? O projeto da Água Santa, quando eu recebi o convite, lógico e evidente que era de conseguir a classificação, né? Classificar entre os 4 e brigar pelo acesso, né? E quando eu recebi o convite foi do treinador do Jorginho, né? Que o Jorginho que foi o treinador ano passado na Série A2 e esse ano começou com ele, né? Conversou comigo e falou da estrutura do clube. E quando eu cheguei, para ser sincero, eu fiquei surpreendido, né? Por um clube de Série A2, não só um clube de Série A2, mas um clube que cresceu em pouco tempo, em 4, 5 anos atrás aí, né? Que todo mundo sabe que o Água Santa era um time da Várzea ali de Diadema, né? E aí ele cresceu, fizeram o estádio. E quando eu cheguei, eu fui surpreendido pela estrutura que eu vi, academia própria dentro do clube, né? Então tinha tudo para dar certo. Só que como a gente diz na gíria do futebol, o nosso time, o nosso grupo não deu liga na competição, né? Não encaixou, né? E no vestiário, no dia a dia, a gente se cobrava bastante. Era um grupo trabalhador, um grupo qualificado, só que não deu liga. A gente se cobrava, a gente não chegava a brigar, a discutir, a se xingar, mas a gente se cobrava como tem que se cobrar mesmo no dia a dia ali, né? Jogador de futebol, durante o treinamento, a gente conversava nas concentrações, a gente não tá dando jeito, amanhã é amanhã, sempre para amanhã, no próximo jogo. E a gente não conseguimos engrenar na competição. A pressão é grande, é natural. Eu digo assim que jogador de futebol, quem não quer trabalhar no futebol, quem não queira receber pressão é mais antes ficar em casa e largar o futebol. O Água Santa não é um time grande do futebol paulista, mas é um time que tem muita pressão, porque os investidores, os donos do clube, né, investem no clube mesmo, são apaixonados pelo clube e tudo que nós jogadores nós pedimos para eles, para a direção, para os donos do clube, eles cumpriram, né, com a palavra deles. Então a gente tinha que dar essa resposta dentro de campo. E infelizmente nós não demos, né, que a gente queria a nossa classificação, nós não conseguimos, né, mas assim, eu particularmente gratificante de ter trabalhado no clube como um Água Santa. Wellington, agora mudando um pouquinho o foco, tirando um pouco a Série A2 de lado, vamos falar de uma parte pessoal sua, que com 33 anos, o jogador tem uma carreira que vai até os 39, 40, se ele se cuidar bem, se não até um pouco mais cedo. Qual que é seu planejamento? O que você pensa para essa sua sequência, o pós-futebol? Minha sequência, estou com 33 anos, ainda não estou pensando muito ainda no pós-futebol, mas claro que o jogador de futebol, eu particularmente, quando eu cheguei nos 30 para 31, já comecei a pensar um pouco. Estou com 33 agora, acabei de jogar a A2 pelo Água Santa e vou continuar minha carreira de jogador ainda até quando Deus permitir, né? Mas o pós-futebol eu tenho a vontade, tenho o pensamento de me especificar, de fazer os cursos, né? Fazer estágio em alguns clubes que eu já trabalhei, que eu já joguei. E eu tenho a vontade sim de seguir na carreira como treinador. Vamos ver daqui para frente como é que vai acontecer isso, quando eu parar de jogar, como é que eu vou fazer.
Muito bem, eu tô vendo aqui, Wellington, na sua trajetória aqui, você tem passagens pelo Itumbiara, Remo, Atlético Mineiro, Goiás, Vitória, CRB e Madureira. Eu, na minha época de boleiro, eu já joguei no Itumbiara, no estádio JK. O calor lá era imenso, né? O Wellington Saci, olha, quando chegava aqueles treinos das 2 da tarde até as 4, meu Deus, como que era? Emendando uma outra perguntinha aqui já para você responder, como que foi chegar no Água Santa? Como foi chegar no Água Santa, já com aquele status de ex-jogador do Corinthians, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, pelo Atlético Mineiro, Goiás, times grandes, né? Chegar no Água Santa, como que foi essa recepção da própria torcida lá do Água Santa para você? Então são 2 perguntinhas em uma aí para você responder pra gente. Vamos lá, a primeira lá sobre Itumbiara. Itumbiara, cara, foi um clube que, vamos dizer que o Corinthians foi me ver lá no Itumbiara, né? Corinthians foi me buscar lá no Itumbiara em 2008, 2007 eu joguei pelo clube do Remo, a Série B do Brasileiro. E em 2008 eu recebi o convite do Itumbiara, né? O treinador era o PC Guzmão, na época, e tinha um projeto de ser campeão goiano, que era do prefeito da cidade, que faleceu até, né? Zé Gomes. Que em 2007 ele jogou o Campeonato Goiano e saiu na semifinal com o Atlético Goianiense. E que ele não ia descansar e não ia sossegar enquanto ele não fosse campeão goiano. E que o projeto dele de 2007 ele levou para 2008. E lá ele formou um grupo qualificado, levou o PC Guzmão e tivemos a felicidade de ser campeão. Na semifinal pegamos o Atlético Goianiense. Era um time que ele, o prefeito, que é presidente, estava engasgado, o Atlético Goianiense. Tiramos o Atlético Goianiense, 2 jogos, 2 vitórias. Na final contra o Goiás, 2 jogos, 2 vitórias e fomos campeões goianos, né? Uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né? Pelo povo de Itumbiara. Até hoje, quando eu vou, às vezes eu visito Itumbiara, né? Sou bem recebido lá, então tá no meu coração e nunca vou esquecer Itumbiara. E de chegar no Água Santa com o status de ter jogado já no Corinthians, Atlético Mineiro, cara, eu sempre fui um cara que sempre tive humildade em todos os clubes que eu passei, clubes grandes, clubes médios, clubes pequenos. Então, meu tratamento a favor da minha pessoa e também com as outras pessoas também foi normal. Claro e evidente que as pessoas às vezes te olham assim, já jogou no Corinthians, jogou Atlético Mineiro, quando você chega, as pessoas ficam na dúvida, como é que ele deve ser, como é que ele é, né? Só que mesmo assim, você chegando assim na dúvida, claro e evidente que as pessoas com certeza puxaram o meu histórico dos clubes que eu passei, né? Tem mais cobrança, com certeza. Você passou no Atlético Mineiro, Corinthians, jogou, foi campeão e você chega para um clube médio, a cobrança é maior em cima de você. Quando a fase não está boa, a cobrança vai ser maior em cima de você. Eu recebi isso no Água Santa agora na competição. Recebi isso, só que o jogador tem que se receber e ficar tranquilo, tem que ser cascudo, cabeça no lugar, né? Não adianta o jogador se abalar com essa cobrança, que senão ele não vai render e não vai mostrar para os outros jogadores mais novos, que vão receber cobrança também, que é natural também, a cobrança vem para os mais experientes e vem para os mais novos, só que os mais experientes têm que assimilar, que é para não chegar a atrapalhar os mais novos, mas foi tranquilo. Wellington, já perguntando também, vou aproveitar para tirar uma dúvida que eu tinha há muito tempo queria tirar com você. A gente sabe que você é de Belém do Pará, né, e o seu apelido é Wellington Saci. Você ficou conhecido como Wellington Saci. Esse apelido ele surgiu de lá de Belém ou surgiu no meio da bola? Como que surgiu esse seu apelido? E uma outra pergunta que eu queria fazer também, essa eu realmente tenho uma vontade de saber, cara. Eu sou muito fã do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno pra mim é um dos melhores que eu já vi na minha vida. E como que foi pra você, cara, ter visto aquele gol dele lá na Vila Belmiro, aquele gol de placa que ele fez de cobertura no Fábio Costa?
Então, o apelido vem desde os meus 11, 12 anos, quando eu entrei na escolinha da Tuna Luso Brasileira. Lá em Belém, e eu tinha um treinador, né? Fazendo os treinamentos básicos, né? E eu sempre tive dificuldade de bater na bola com a perna direita, né? Só com a canhota. E por ser moreninho assim, eu só batia com a canhota, só tocava com a canhota, pegou esse apelido de Saci. E o tempo foi passando, saí de Belém. E no mundo futebolístico aqui no Brasil, né? Pegou o Wellington Saci e desde aí até hoje. Se falarem assim, o Wellington, jogou aí o Wellington, jogou ali o Wellington, não vão reconhecer, não vão lembrar. Se falarem o Wellington Saci, todo mundo vai saber. Então pegou no futebol, o Wellington Saci não tem problema nenhum não. Sobre jogar com o Ronaldo, cara, uma convivência fantástica, vamos dizer, fenomenal, cara. É meu fã no futebol, sou fã dele. E eu tive a honra, o privilégio e a felicidade de conviver com ele, não de jogar, mas de conviver com ele no dia a dia, concentração. E é um cara assim sensacional como nós aqui, cara. É um cara que foi campeão aonde passou, ganhou tudo que ganhou na sua carreira, na sua vida. E é um cara bastante humilde, conversa com você, senta com você, brinca com você, que é um cara extremamente brincalhão, né? Então, para mim foi extraordinário. Sobre o gol que ele fez na Vila Belmiro, eu acredito que só ele para fazer aquele gol que ele fez ali, fantástico. É fácil falar, mas fazer é difícil. É fácil porque a gente estava lá, quem viu de fora também sabe que é fácil falar, mas fazer só ele mesmo, não tem outra pessoa não, só ele. Muito bem, estamos aqui com o Wellington Saci, esse carisma em pessoa aqui. Falou até do seu apelido, né? O porquê do Saci. Estamos aqui direto do Bola 7 Snooker Bar aqui de São Caetano do Sul, Rua João Pessoa. Vem assistir aqui o programa Resenha de Boteco aqui todas as quintas-feiras, 19h30 aqui. Toda semana um convidado especial aqui conosco. Muito bem, fechando aí a pauta do Água Santa, você encerra agora o seu contrato com a Água Santa, né? Tem algo em vista já? Está procurando o clube ou tem a possibilidade de renovar com o Água Santa para continuar por lá? Tem a possibilidade de renovar com a Água Santa, né? Nós jogamos, o último jogo foi no sábado e marcaram a nossa apresentação ontem, na quarta-feira, lá no estádio, né? E o Márcio Ribeiro, né, que começou esse ano como diretor, né, e terminou como treinador, falou que na semana que vem ele vai ter uma reunião com os donos do Água Santa, né, com o presidente e os donos, né, e que agora vão disputar a Copa Paulista, né. Eles não sabem ainda com quem que eles vão querer contar no plantel para a Copa Paulista, mas também passou para nós que na Copa Paulista eles não fazem o mesmo investimento que fizeram na Série A2, o que é normal, né? E aí agora eu estou na espera, né? Acabou meu contrato com a Água Santa, então eu estou esperando o que vai acontecer, né? Proposta da Série A, ou Série B, ou Série C do Brasileiro. Eu tô no aguardo aí para ver o que vai aparecer. Espero que apareça o mais rápido possível, porque ficar em casa parado não dá não. Quem é apaixonado pelo futebol não aguenta não. Eu tenho família, tenho três filhos, então não pode ficar parado não. Eu acho que dá pra fazer uma sombra legal ali, disputar com o Sid Clay ali no Corinthians de novo, hein? O Sid Clay que, falando inclusive, vamos começar com a pauta então fechando a do Água Santa e começando com a Série A1 do Campeonato Paulista, né, Rafa Moraes? Ontem o Corinthians passou pelo time do São Paulo por 1-0 nos pênaltis, aquele sofrimento todo, a Arena Corinthians pulsando que nem a La Bombonera, né? Arena Corinthians que, olha, nos últimos anos aí, o Corinthians quando assumiu tem um retrospecto gigante. Fala pra gente aí, semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras na decisão. Rafa Moraes, e pode bater aquele papo na resenha aqui com o nosso Wellington Saci. Cara, o São Paulo teve o jogo na mão durante mais de 90 minutos, porque teve desde o jogo lá de trás, do Morumbi, e, era segurar o resultado, não precisava ter
corrido atrás, podia ter fechado a casinha de um jeito, do mesmo jeito que fechou a casinha. São Paulo conseguiu segurar o jogo até os 47 do segundo tempo. Só que é Corinthians, cara. O Corinthians tem alguma coisa que não pode ter acréscimo contra o Corinthians. Contra o Corinthians... O que tem lá no Corinthians? Por que não pode ter acréscimo contra o Corinthians que... Lá no Itaquerão, não é só no Itaquerão, no Pacaembu também, não tem jeito. Não tem jeito, eu falo para São Paulino, palmeirense. Eu sou corintiano desde moleque, né? A minha mãe, né? Sempre foi corintiana. Eu fui moleque corintiano e quando fui jogar no Corinthians em 2008, 2009, aí a paixão aumentou, realizei meu sonho, a paixão aumentou mais ainda. Meus filhos, minha filha, meus 2 filhos são corintianos e aquela coisa, o Corinthians lá, eu sou com São Paulino, flamenguista, palmeirense. Lá no Itaquerão, o Corinthians ganha de qualquer jeito, aos 30 minutos, aos 20, aos 47, aos 50, aos 60, gol de qualquer jeito, a gente não perde, nos acréscimos, o Corinthians ganha de qualquer jeito. Contra o Corinthians não pode ter acréscimo, cara. Contra o Corinthians tem que ser ligado os 99 minutos de jogo. Os 4 do primeiro tempo e os 4 do segundo. 1 minuto que o São Paulo se desligou, bola na área, foram fazer uma marcação por zona, que na minha opinião, no momento que estava o jogo, devia ter entrado todo mundo para a área e cada um pega o seu. Quem tiver sobrando, sobra dentro da área, faz volume, mas não toma esse gol. Rafa, em cima disso que você falou, ontem nós, durante a transmissão, no pós-jogo já, depois dos pênaltis, o Emerson Sheik veio pra gente, nos nossos microfones, e falou assim: o Carille é do Carille. Ele falou pra gente: toca a bola, trabalha a bola, até o final do jogo. 90, 93, 95 minutos. Toca a bola, trabalha a bola. E então ele é fenomenal. Ele falou em outras palavras, né? A estilo Emerson chega o Saci. Se você imaginar que o futebol ele tem de 45, depois mais 45, muitos jogos foram decididos assim, né, Saci? Você deve lembrar de alguns jogos importantes assim. E já falando desse jogo de ontem também, né, Saci? Teve um do São Paulo no final do Christian no Pacaembu. No Pacaembu, né? No Pacaembu. Eu acho que o Emerson falou isso do Sheik, cara. Ele falou com toda a razão. O time do Corinthians, eu acompanho o Corinthians em todos... Na rádio, difícil, mas em tudo quanto é programa. Eu vi uma entrevista do Carille, eu não me lembro agora qual foi o programa. Ele falou que o trabalho dele no Corinthians não é só dele, não vem de agora. O trabalho dele no Corinthians já vem da época do Mano Menezes. O Tite pegou. E ele trabalha no Corinthians desde a época do Mano Menezes, na comissão do Mano Menezes, o Fábio. Então ele sabe como é que funciona o clube. Dentro, fora, torcida, pressão, taticamente. Você vê que para você fazer gol no time do Corinthians, não é porque eu estou falando aqui porque eu sou corintiano, não. Para você fazer gol na equipe do Corinthians é difícil. É uma equipe bastante compactada, tanto para defender, principalmente para defender, quanto para atacar. Entendeu? Esse ano agora, não sei qual foi o jogo agora, não jogou com... Difícil ele estar jogando com centroavante de área. Tá jogando com centroavante de beirada ali, todo mundo se movimenta. Então é difícil ganhar do Corinthians. É um trabalho que tem que dar um mérito ao Carilha. Como ele mesmo falou, que esse trabalho não é de agora, vem de muito tempo atrás. O Corinthians tentou aí o Cristóvão Borges, há um tempo atrás não conseguiu. Tentou o Oswaldo de Oliveira, não conseguiu. Viu que não ia andar, rápido trocou. E foi quando o Fábio Carilli assumiu, né? Foi campeão paulista no passado, foi campeão brasileiro, está na final do Paulista esse ano. Então é difícil, perdeu peças importantes, perdeu o Jô, está tendo dificuldade com o centroavante de área para reformular o grupo, o plantel. Mas é uma equipe que sabe o que vai fazer dentro de campo, sabe o que quer. Então é difícil ganhar do Corinthians. Também aproveitar para falar sobre essa semifinal,
Uma semifinal essa que eu tinha um pressentimento já que o Corinthians fosse passar, não por desmerecer o São Paulo, porque também foi uma boa equipe e fez 2 bons jogos nessa semifinal, né? O São Paulo apresentou um futebol bacana nessa semifinal, conseguiu jogar parelho com o Corinthians, que na minha opinião é isso que você falou, Wellington, é uma equipe ela é muito bem compactada, tanto no ataque quanto na defesa, mas sobretudo na defesa. Porém, o Corinthians, que nem você falou, ele perdeu o jogo, foi uma peça importante, o Guilherme Arana na lateral esquerda, que foi pro Sevilha. Porém, o Corinthians ganhou peças que encaixaram muito bem ali, por exemplo, o Cleison e o Pablo, sim. Mas entrou, né, agora o Pedro Henrique, que jogou muito bem ontem, o Henrique, que veio do Fluminense, que também jogou muito bem. Mas agora o Corinthians tem o Cleison ali naquele lado esquerdo ali do ataque, que ele caiu muito bem, porque é um menino que ele desequilibra porque ele tem o drible, ele tem o que quebra a defesa, que é justamente esse drible. O gol que ele fez, por exemplo, contra a Ferroviária, que foi um jogo 2-1 no Pacaembu, ele deu um corte, ele fez o segundo gol justamente com essa habilidade que ele tem. Então, assim, agora falando até da outra semifinal que aconteceu, que foi Palmeiras e Santos, onde todo mundo acreditava que o Palmeiras passaria com facilidade e não foi o que aconteceu, porque o Santos também tem uma equipe com um trabalho interessantíssimo do Jair Ventura. A gente vai ver uma final entre uma equipe que não tem tanto, entre aspas, glamour da mídia, não teve tanto investimento, igual o Palmeiras, que é a equipe do Corinthians, com uma equipe que vem com glamour, com favoritismo, entre aspas, que não existe favoritismo em clássico, mas alguns dizem que existe, né? Que é o Palmeiras. Porém, eu vejo o Corinthians com uma equipe hoje mais pronta para uma decisão, pronta para desequilibrar, de repente, num clássico, do que o Palmeiras. Como palmeirense falando, prefiro que o Palmeiras vença, obviamente. Mas tudo pode acontecer nessa final. O jogo agora, sábado, vai ser um jogo muito difícil para a equipe do Palmeiras. O Carille vem fazendo um trabalho que realmente tem que ser enaltecido. É como o Sheik falou, o Carille é do Carille mesmo, tem que respeitar, porque ele é muito bom, o trabalho dele vem de longa data mesmo com o Mano Menezes. Então vai ser uma final eletrizante, mas dá parabéns ao Corinthians, que foi muito bem nessa semifinal também com o São Paulo. Teve o negócio da camisa, né, que sobressaiu aí, aquele gol no finalzinho, bem a estilo a lá Corinthians mesmo, né? E foi no sufoco também, depois os pênaltis, igual na outra semifinal também do Palmeiras e Santos, né? Ô Saci, no jogo do Palmeiras e Santos, o Santos fez um grande jogo, né? Fez um grande jogo, levou para os pênaltis ainda. Eu disse ainda que o Pacaembu deixou o duelo mais nivelado, até porque o Santos joga bastante lá no Pacaembu, né? E o Santos, com a molecada que tem, né? Jogo decisivo assim, é muito complicado para os jogadores de 17, 18, 19 anos, que nem o Santos tem, né? Chegou na hora dos pênaltis, quem perdeu um dos pênaltis foi o garoto Diogo Vitor, que está despontando agora no time do Santos. Como é para esses garotos, chegando agora, já logo de cara, encarar uma semifinal, assim, uma pressão muito grande, e só tinha torcedores do Palmeiras no estádio, mais ainda, e chega lá, mas tem os dois lados, né? Que é a personalidade de ir lá, de pegar a bola e bater o pênalti, né, Saci? Tem os dois lados, com certeza. Eu acredito assim, que o Diogo Vitor, né, que perdeu, né, e tem o outro menino de 17 anos, né, como é o Rodrigo, né, são muitos bons jogadores, e assim, o futebol tá precoce, né, jogador de 16, 17 anos já estão jogando, e clássicos, e aquela pressão, torcida, imprensa, é normal. Para ver, o Rodrigo tem 17 anos, está estudando ainda, né? Está estudando, mas faz parte. Eu acho que ele errou o pênalti ali, acho que é aquela coisa, só erra quem bate, né? O próprio Pedrinho ontem, pegou a bola, bateu o pênalti, bateu bem, foi um dos melhores batedores de pênalti ontem. Então acho que faz parte, não só o jogador experiente, como o mais novo, de perder pênalti. Claro e evidente que com um garoto de 17, 18 anos, 16 anos, você tem que ter um cuidado especial, né? Mas está num clube grande, está com um treinador que é muito bom, Jair Ventura, né? Fez um excelente trabalho no Botafogo, está fazendo um excelente trabalho no Santos. Está num clube grande, tem todos os seus amparatos, né? Clube grande é diferente. Eu tenho certeza que a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro vai dar trabalho.
Só fazer um adendo também, o Rodrigo, ele é tão novo, e eu fiquei sabendo disso, que ele, pra viajar com o Santos pela Libertadores, que eles jogaram com o Real Garcilaso, se eu não me engano, né? Ele teve que pedir autorização do pai dele para poder fazer uma viagem internacional. Então você vê, realmente o futebol tá muito precoce, mas é um menino que joga muita bola. Teve personalidade, ele bateu um dos pênaltis, se eu não me engano, né? Agora dessa... Não foi, ele foi Arthur Gomes. Que é também um menino revelado pela base muito bom do Santos. O Santos tem boas revelações, e é isso que você falou, só erra quem bate. Diogo Vitor errou, mas você já vê que todo mundo já foi em cima dele lá para dar uma força, igual o Liseiro ontem. Você tem que dar uma força, porque o menino teve a personalidade de bater. Fazer, acertar, ou converter ou errar, faz parte do jogo. Pelo menos ele teve a personalidade de bater, né? Muito bem, para a gente fechar aqui então as semifinais do Campeonato Paulista com os nossos comentaristas aqui, Pedro Lacerda, Rafa Moraes e o nosso convidado Wellington Saci. O de frente a frente, quem ganha o Campeonato Paulista? Corinthians ou Palmeiras? Na lata. É na lata, hein? Ó, vou começar na lata já avisando para vocês que estão assistindo este programa, qual será o campeão paulista 2018. Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode anotar. Eu vou no embalo do Pedro também, eu acho que o Palmeiras leva melhor, com uma condição. Se o Palmeiras não deixar para decidir nos acréscimos, cara. Se deixar para os acréscimos, o Corinthians... Se deixar por acréscimo, o Corinthians tem aquele algo mais que é inexplicável, cara. É verdade. Campeão paulista 2018, Esporte Clube Corinthians. Com certeza. Corinthians vai fazer um bom jogo no Itaquerão sábado. Levar uma boa vantagem, acredito, para a decisão lá na Allianz. Mas com certeza o Coringão vai ser campeão. Você quer arriscar palpite? Você quer dar um palpite aí? Tá confiante, hein? Então manda então, Pedrão, manda aí. Vamos lá. Pra mim, esse jogo de sábado agora vai ser 1-1 e o Corinthians vai sair na frente. E no Allianz, semana que vem, 2-0 Palestra. Eu boto fé que o Palestra vai ganhar. Primeiro jogo, 1-0 pro Palmeiras. Segundo jogo, 2-0 pro Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar os dois jogos. O Rafa tá bastante confiante, hein? Tá bastante confiante. Coringão, dentro de casa, não só dentro de casa, mas fora de casa é difícil tomar gol. Dentro de casa mais ainda. Então, 2-0 Corinthians e 2-1 na Allianz, jogo de volta. Muito bem, portanto, as opiniões aqui. O Pedro e o Rafa dizendo que vai dar Palmeiras. O Wellington Saci, como bom corintiano, que vai dar Corinthians. Eu também vou na do Wellington Saci, viu? Acho que o Corinthians vem mais forte que o time do Palmeiras para essa final, hein? O Corinthians vem mais forte. Não sei se leva, mas com esse jogo de ontem, aquela pressão aos 48 minutos do segundo tempo, o Corinthians, e nos pênaltis nós vimos isso, Saci. A arena veio abaixo ali. O Corinthians foi muito confiante para bater aqueles pênaltis, mesmo perdendo com o Rodriguinho, mas vocês viram que a qualidade... Fez o gol aos 47, ali o autoestima ali inflamou, a atmosfera do jogo, do estádio ali, incendiou mais ainda os jogadores do Corinthians. Pode ver que logo quando termina o jogo, a câmera, eu prestei bem atenção, a câmera foca assim, os jogadores do São Paulo dentro de campo ainda, já meio abatido, cabisbaixo. Ali já perceberam que o Cássio ia pegar pelo menos os dois. E foi o que aconteceu. E você vê como o futebol ele é uma coisa maravilhosa, né? O São Paulo estava se classificando, o Corinthians estava sendo eliminado. Em uma questão de 10, 15 minutos, aquela bola, o Cássio vai, me pega quase com a ponta do dedo, ela caprichosamente bate no travessão, pinga quase dentro da linha e sai. Então você vê, o futebol é maravilhoso, né? O futebol é tão maravilhoso, cara, que o próprio Rodriguinho, que fez o gol Salvador, ele virou herói. De repente ele podia ter virado vilão de novo. Pra sorte dele, o Cássio resolveu ser o herói da partida e definiu tudo. Mas eu acredito que o Palmeiras leva melhor, porque não vai dar bobeira, cara. Eu acho que por ser final de campeonato, por ter visto a força do Corinthians, por conhecer também a força do Corinthians, a rivalidade. Faz 18 anos que não tem uma final de Palmeiras e Corinthians, 19 anos. E,
eu acho que o Palmeiras entra completamente ligado na partida e não vai dar espaço, cara. Eu espero que sim. Muito bem, portanto, agora o Campeonato Brasileiro também, encerrando o Paulistão aí, já começa no próximo dia 15, né? Próximo dia 15 começa a Série A1, né? Também Série A2 e Série A3 aí os dia 13 e 14 de abril. O Campeonato Brasileiro sempre começa aí com alguns candidatos, né, Saci? Você que já disputou vários e é um dos reis do acesso aí do Campeonato Brasileiro, né? Acessos pelo Corinthians, pelo Sport, pelo Atlético Paranaense, pelo Figueirense, pelo Joinville. Que coisa, hein? O Campeonato Brasileiro vem aí, Saci. E aí? Já começa com alguns candidatos aí, favoritos ao título do Campeonato Brasileiro? Ou ainda tem que esperar acontecer mais coisas ainda até a gente conhecer aquele principal que se desponta mais? Vou começar pelo Brasileiro da Série B, né? Onde eu tenho mais experiência, né? Mais conhecimento, 5 acessos na Série B para a Série A. A Série B esse ano eu acredito que vai estar bastante nivelada, porque não tem vamos dizer assim, um time de status, assim, um time grande, igual o Inter no passado, né? Você tem o Curitiba, você tem o Atlético Goianiense, você tem o Goiás, o Avaí, né? Que vem fazendo bons trabalhos com o Claudinei, né? Então acredito que a Série B esse ano o nível vai ser bastante equilibrado ali, né? Então são 4 vagas, vai ser difícil a Série B esse ano. Acredito que vai se decidir ali, faltando mais 4 rodadas ali, para ter os 4 que vai conseguir o acesso. E a Série A do Brasileiro, pelas equipes que têm maior investimento, né? Sempre colocam como favorito a título, né? A Libertadores. Palmeiras, né? Tem um investidor que é a Crefisa, que compra o jogador, contrata jogadores que quiser, o Flamengo, né? Mas isso não vai dizer não diz que vai fazer um bom campeonato, né? Hoje, infelizmente, teve a demissão do Carpegiani, do Rodrigo Caetano no Flamengo, né? Então, mas uma equipe que eu vejo bastante equilibrada também, que vem fazendo bons trabalhos aí, é o Cruzeiro com o Mano Menezes, né? Ele é um treinador, é o melhor treinador que eu trabalhei. Eu, particularmente, é o melhor treinador que eu trabalhei. É um treinador que ele sabe cobrar o atleta, ele sabe dar um puxão de orelha, ele sabe conversar. É um treinador que ele é estudioso, taticamente ele é perfeito, é difícil ele errar. Ele analisa, ele estuda bem a sua equipe, a equipe adversária. Então eu acredito que o Cruzeiro vem numa crescente muito boa aí nos últimos anos com o Mano Menezes. Mas tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Corinthians, né? Então acredito que o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser um ótimo Campeonato Brasileiro, como vem sendo nos últimos anos, né? Na minha opinião, quem eu queria que levasse esse Campeonato Brasileiro, cara, era o Inter de Porto Alegre. Pelo momento que o Inter viveu ano passado, ter sido rebaixado há 2 anos atrás, subiu de divisão, viu da Série B o Grêmio ser campeão da Libertadores, jogar contra o Real Madrid. Eu acho que eles vão com uma gana, porque eles não têm Libertadores para jogar, eles vão poder focar no Campeonato Brasileiro. Eu queria muito que o Inter ganhasse, cara. O título também é um pouco saído de São Paulo, tá sempre Corinthians, Palmeiras. Eu queria muito que o Internacional conquistasse o título. Bom, minha opinião com relação aos clubes favoritos na Série A, eu acredito que fiquem por esses que nós comentamos aqui, né? Tem o Palmeiras, que é uma grande equipe que está com realmente um investimento muito importante da Crefisa, mas também tem o Flamengo, que com a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, ele deu um up bem interessante, né, na equipe do Flamengo. Tem o Cruzeiro, que não tem tanto investimento, não tem tanto o alarde da imprensa, mas é uma equipe muito coesa, é uma equipe com um trabalho muito sério que o Mano Menezes faz. Thiago Neves, para mim, na minha opinião, é um dos melhores meias que existe nesse futebol brasileiro, né? E está jogando muito futebol. Então a equipe do Cruzeiro ela é muito boa.
vai dar muito trabalho. Eu acredito até que na Libertadores, por mais que eles tenham perdido o primeiro jogo, é uma equipe muito boa. O Grêmio, que a gente citou agora também, um trabalho muito bom do Renato. Vão perder o Arthur agora para o Barcelona, porém é uma equipe que tem peças de reposição. Tem o Ramiro, que é prata da casa, que é um menino muito bom de bola. Tem o Luan, que ainda não foi negociado para o exterior, também é craque. Acho que é o melhor atacante que nós temos no Brasil. Então, são equipes essas que vão chegar com muita força. O Corinthians também vem com força, pelo trabalho que o Carille faz. Está chegando aí numa final de Paulistão novamente. O atual campeão brasileiro tem que respeitar o trabalho que está sendo feito no Corinthians. E eu acho que fica entre eles. Talvez uma surpresa aqui, outra ali, talvez um Botafogo que tem um trabalho legal. Ontem foi campeão carioca, né, em cima do Flamengo. Que, aliás, eu achei muito interessante a comemoração do jogador do Botafogo que fez o... respondeu a provocação, né, do Chororô, ele meteu o cheirinho. Sensacional. Adorei. Só precisa mais disso. Lógico que precisa. Então eu acredito que vai ficar nessas. Eu acho que o Internacional não vai despontar muito nesse campeonato, vai ficar talvez na tabela ali na intermediária junto com o Fluminense, talvez com o Atlético Paranaense. Mas enfim, meus palpites são esses. E para a Série B, acredito que os times mais tradicionais que vêm mais aparecendo na Série A, Avaí, Coritiba, são equipes que vão talvez disputar o título e certamente subir. Muito bem, eu queria perguntar pro Wellington Saci, o Campeonato Brasileiro, Saci, ele é muito longo, né? Então agora vai até o final do ano, 38 rodadas. Eu queria que você falasse um pouco dos times que trocam de técnicos. Você passou por isso no Água Santa, eu não sei se você pegou a época do Jorginho ainda. Então teve essa transição também de técnicos. Isso não é legal para quem quer ser campeão, né? Poucas vezes isso dá certo, quase nenhuma, né? E aproveitando, já fala pra gente de Campeonato Brasileiro, tem alguma história engraçada, já que você atuou? Já que você atuou com o Ronaldo, com esses caras todos, eu queria que você contasse uma das resenhas aí com esses... Alguma história, então? Fala pra gente aí, Saci. Cara, sobre mudanças de treinadores, a cultura, né, no futebol brasileiro isso não vem de agora, já vem de anos atrás já, né? Você não pode em 3 jogos você conseguir um empate, uma vitória e uma derrota, o treinador já tá balançando já. Tem que ser no mínimo aí 2 vitórias e um empate, né? E aqui no Brasil, infelizmente, isso aí não muda, né? Nós passamos por isso agora no Água Santa, começamos com o Jorginho de treinador, e depois veio o Toninho Cecílio, e no final assumiu o Márcio Ribeiro, né, que estava como diretor e assumiu e já foi treinador do Água Santa anos atrás nos acessos que o Água Santa teve, né? É difícil, é complicado, né? Porque às vezes o grupo sente, né, a mudança, né? Cada treinador, cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar, tem essa filosofia de trabalho, sua maneira de pensar, de agir, de conversar, de falar, né? Então é difícil, mas isso vai ser difícil de mudar aqui no Brasil. Qual foi a próxima pergunta? Resenha complicada, resenha complicada. Tem uma resenha boa, até própria do Ronaldo, essa de 2009, né, no gol lá na Vila Belmiro contra o Santos, né? Ele sempre foi brincalhão e no nosso time, no nosso grupo, tinha Lulinha e Dentinha, né, cara? Então, pô, eles não paravam, era o tempo todo. E na nossa ida no ônibus, né, pra Vila Belmiro, era a primeira final do Ronaldo com a camisa do Corinthians, né, cara? Primeira final do Campeonato Paulista dele. E aí começaram a zoar ele, né? Lulinha, o Dentinho e o André Santos, Elias. Começamos a zoar ele dentro do ônibus e falar que ele estava nervoso, né? Final do Campeonato Paulista, a primeira final com a camisa do Corinthians, ele estava nervoso e tudo mais. E chegou uma hora que ele não aguentou. Ele pegou e disse assim mesmo, não tô nervoso não, tô louco para acabar esse jogo logo que às 19 horas eu tenho um jantar com a minha esposa. E entrou em campo e fez aqueles 2 gols lá, cara. Então
Tava tranquilo, nervosismo não passava ali naquele homem, não passava. Tava tranquilo, tanto que fez 2 gols, a partida. Então é essa história. As outras histórias não pode contar, não. O detalhe é que nesse jogo contra o Santos, que ele fez esse golaço, também tem que exaltar que ele fez o primeiro gol, e o primeiro gol foi uma bola que veio e ele domina com um quebra na zaga. Chicão deu na gira do futebol, deu uma rasgada lá pra frente, né? Deu um balão. E ele tava perto do Fabão, que era zagueiro do Santos, né? Ele já dominou aqui, já puxando ela, já dominou e já bateu com a canhota, dominou com a direita e bateu com a esquerda, né? Que te dizia que era a perna ruim dele, que eu queria ter minha direita ruim igual a esquerda dele ruim, que meu Deus do céu. Legal, muito bom a nossa resenha aqui com o Wellington Saci, jogador do Água Santa, ex-Corinthians, contando aí as suas histórias aqui e dando os seus pitacos aí de campeonato brasileiro, paulistão. Pitacos não, aí é de quem sabe, né? O Wellington Saci, lateral esquerdo ou meia? Onde você gosta de jogar mais, hein, Saci? Eu como meia esquerda, eu na minha época de boleiro eu era meia esquerda, e quando me colocava na lateral esquerda eu nunca gostei. Mas você, eu acho que é lateral de ofício, né? Mas já jogou de meia também. E aí, qual das duas? Eu me sinto à vontade nas duas, né? Tanto na lateral como na meia, né? Mas desde moleque sempre fui lateral de ofício. Eu gosto mais de jogar na lateral, mas jogar na meia também é muito bom, é muito bom. A gente vai vendo ali, né? Os meias, né? Muita qualidade e às vezes quando a gente tem a oportunidade de jogar na meia, a gente procura não fazer a mesma coisa que aqueles meias que eu costumo ver jogar de bastante qualidade faziam, mas pelo menos tentar fazer algo de diferente, né? Porque o meia esquerda mesmo, o camisa 10, não tem jeito. Pode passar o tempo que for, ele é o diferencial do time, né? E joga no meio de campo. Eu de ver o futebol, de jogar o futebol, eu penso assim, que tudo no futebol, tudo num time de futebol, taticamente se passa no meio de campo, né? Se passa no meio de campo. Não importa se é volante, se é primeiro volante, que só marca, se é o segundo volante, se é o meia. Eu acho que tudo taticamente num time de futebol se trata do meio de campo. Muito bem, portanto estamos entrando aqui na nossa pauta final aqui, que é a seleção brasileira. A gente vai dar uma pinceladinha, que o nosso tempo já está meio estourado, dar uma pinceladinha aqui com seleção brasileira. Ontem, anteontem, na última terça-feira, o Brasil enfrentou a Alemanha, aquele 7-1, o Tite falou que já era, já passou outro momento. Então, aqui os nossos comentaristas Pedro, Rafa Moraes e também o Wellington Saci vai falar um pouquinho de seleção brasileira. Só lembrando para você que o nosso programa Resenha de Boteco está sendo realizado aqui no Bola 7, na rua João Pessoa, 157, em São Caetano do Sul. Você pode acompanhar aqui junto conosco, toda semana, um convidado especial. Pode vir para cá às 19h30, todas as quintas-feiras, aqui no Bola 7. Para você que não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, inscreva-se e acompanhe todos os nossos programas com a resenha esportiva aqui, que é sempre muito legal. O Pedro Lacerda, seleção brasileira, time do Brasil agora vai para a Copa do Mundo, já com uma expectativa grande, né? Sem sombra de dúvidas, a gente vai com muita moral, né, para começar essa Copa do Mundo. Um grupo teoricamente fácil, né? As pessoas acreditam que seja fácil, mas é porque a seleção brasileira, ela tá com um trabalho muito bacana esse que o Tite vem fazendo, né? Ele conseguiu resgatar bons jogadores, tanto nas laterais quanto no meio. O Tite tá fazendo um trabalho legal, tá mostrando aquilo que ele fazia no Corinthians, que era aquele trabalho de defesa, de você conseguir sair bem pro jogo. Então eu acredito que o Brasil fez 2 bons jogos, sobretudo com a Rússia, apesar de eu ter gostado muito de ter visto o trabalho de triangulação que ele fez bastante contra a Alemanha. Você via o Dani puxando na lateral, tocava abrindo no meio, tocava pro Casemiro, o jogo já voltava pro William. Então era um trabalho de triangulação bem interessante, toques rápidos, né, de primeira, no máximo 2 toques na bola. Então eu acho isso muito interessante. O Tite, eu sou fã incondicional do trabalho dele.
Então, fora o fato de ter vencido a atual campeã mundial, né, que é a Alemanha. Então, claro que eles tinham os desfalques também, mas não deixa de ser a Alemanha. Então, eu acredito que a gente vai começar essa Copa do Mundo com moral. Ganhando uma Alemanha, tem que mostrar isso na Copa do Mundo. Quando valer se pegar de novo, tem que mostrar que veio. Mas o Brasil está com um trabalho muito bom, estou muito confiante. E esse ano o Hexa vem. Vai ter palpite também? Já aproveita? Claro que tem palpite. O Brasil é Hexa campeão mundial esse ano, sem sombra de dúvida. Eu sou da mesma opinião do Pedro. Eu acredito muito no trabalho do Tite, no trabalho que ele fez desde quando ele assumiu a seleção nas eliminatórias, meu. Foi um trabalho fantástico, ele conseguiu mudar outra cara para o Brasil, que era uma seleção desacreditada. Tava correndo o risco de não alcançar a classificação. O Brasil correu o risco de não classificar. O Tite chegou e, meu, disparou na frente, classificou com rodadas de antecedência, pôde fazer testes, colocar jogadores que nunca pensaram em ir um dia para a seleção, ele conseguiu testar. Meu palpite também é a seleção brasileira, ex-campeã. Seleção brasileira, cara, depois que o Tite assumiu é nítido, né? Que mudou bastante coisa. Você vê uma seleção brasileira dentro de campo que sabe o que quer, sabe o que vai fazer, sabe a hora que vai atacar, o momento de defender. Vamos dizer assim, uma equipe compactada, né? Tanto para defender como para atacar, né? E a seleção brasileira é o Tite puro, né? Ele é um treinador, nunca trabalhei com ele, mas tenho amigos no futebol que já trabalharam com ele. A seleção brasileira, ele fez uma seleção do estilo dele, né? Agregador, né? E agregou o modo dele de trabalhar na seleção, o modo dele de falar, de conversar, de se expressar com os jogadores. Você vê uma seleção bastante unida ali, jogadores, sem sombra de dúvida, todos os jogadores da seleção bastante qualificados. Então, ele começou o trabalho bem e terminou um trabalho bem antes Copa do Mundo, né? E tenho certeza que vai começar a Copa do Mundo bem e vai terminar, vai trazer o Hexa para todos nós brasileiros. Muito bem, portanto, que pena, né? Tá chegando ao final do nosso resenha de boteco. Hoje aqui com o Wellington Saci, o nosso convidado especial. Eu quero agradecer a sua presença. Foi muito legal hoje ter você aqui na nossa mesa de boteco. E Wellington Saci, muito obrigado mesmo. Boa sorte aí na sua carreira, no futuro. Espero que você volte mais vezes aqui também, né? Obrigado, eu que agradeço. Gratificante participar do programa aí, Resenha de Boteco, pela primeira vez. Sempre que eu estiver por aqui por São Paulo e receber o convite, vou aceitar, vou comparecer e agradecer aí a todos vocês aí. Maravilha, Rafa Moraes também, ex-São Paulo, ituano, uma rodagem boa no nosso futebol brasileiro. E o Pedro Lacerda, valeu também, muito obrigado aí pela participação. Nas próximas quintas-feiras estaremos juntos também, né? Com certeza. Estaremos juntos, também mandar um abraço aí pro nosso amigo Rogerinho R9, também faz parte aí, né? Tá junto conosco. Agradecer aí a participação do Wellington. Wellington, muito obrigado, valeu, estamos juntos, as portas estarão sempre abertas e é um prazerzaço estar com vocês aqui. Para mim também é um prazer estar fazendo parte dessa equipe aqui, ó, todo mundo por trás aqui, o Jorge, todo mundo, o bar que recebeu a gente muito bem aqui, o Bola 7 Snooker Bar. E, meu, estou muito feliz de verdade, Domingo, de estar fazendo parte dessa equipe com vocês e de comentar toda quinta-feira, 7h30 da noite, esse programa sensacional. Saci, muito prazer te conhecer, cara. Espero te encontrar mais vezes aí pelo mundo da bola ou aqui dentro do programa. Muito bem, portanto, eu quero deixar aí um recadinho para vocês, só para a gente encerrar. Todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, aqui no Bola 7 Snooker Bar, aula de sinuca com a Silvia Taioli, campeã brasileira e campeã brasileira e tetra paulista. Mulheres é gratuito e homens R$10. Aí você pode ter a aula aí com a Silvia Taioli aqui no Bola 7 Snooker Bar, Rua João Pessoa 157, São Caetano do Sul. Você pode entrar nas redes sociais também do Bola 7 Snooker Bar, Facebook Bola 7 Snooker Bar e também Instagram.
segue lá no Instagram e também no Facebook. Beleza, galera? Para você que não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, Boleiros Conectados, inscreva-se, acompanhe todos os nossos programas, todos resenha de boteco aqui direto do Bola 7. Legal? Beleza? Vamos ficando por aqui. Na próxima quinta-feira teremos mais convidados especiais aqui, juntamente com o nosso pessoal da nossa mesa de boteco. Beleza? Chegamos ao nosso final e até o próximo programa. Valeu, galera!